que vocês estejam bem, que Deus continue abençoando a sua família, os seus filhos, os seus sonhos, a sua jornada, e que nós tenhamos a capacidade de amá-lo e de servi-lo todos os dias. No nosso último vídeo, nós falamos um pouco sobre a nossa própria identidade. E a pergunta central foi: quem somos? Diante dessa pergunta, nós fizemos questão de ir até o texto sagrado e, indo ao texto, chegamos à conclusão de que nós somos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Isso significa dizer, então, que na nossa essência ou na nossa natureza, nós recebemos uma variedade de atributos e características e de perfeições que nos fazem ser distintos de todos os seres criados pelas mãos do próprio Deus. No entanto, quando nós contemplamos o comportamento humano e ao observarmos toda a história das civilizações, nós vamos encontrar uma variedade de outros elementos que são estranhos àquilo que Deus havia feito lá no Jardim do Éden. Medo, ansiedade, insegurança, complexo, violência, sensação de ódio. Todas essas características negativas são produzidas e habitam no coração humano. A pergunta central é: o que aconteceu? O que ocorreu? Por que a humanidade tem sido conduzida por esse coração incapaz de experimentar uma relação de significados eternos com Deus e com as pessoas que vivem em torno delas mesmas? Quando nós lançamos os nossos olhos no texto sagrado, nós vamos encontrar, por exemplo, o fato de que o ser humano, guiado pela desconfiança e pela incredulidade, resolveu dar ouvidos à voz da serpente que disse: como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Perceba que a crise de identidade, ou o problema da identidade, não é um problema da pós-modernidade, ou da modernidade tardia, ou da modernidade líquida. A crise de identidade é um problema que começa desde a origem. O homem, olhando ou ouvindo aquilo que a serpente havia dito, ele se desconfiou. Ele não confiou plenamente. Foi movido pela incredulidade e, consequentemente, pela desobediência. Ele tentou ser como Deus. Aliás, é possível dizer que Adão e Eva tentaram ser deuses no paraíso. E quando tentaram fugir da identidade que Deus lhes havia dado, pecaram. Perderam o vínculo, a comunhão, o prazer de viver perto de Deus, de construir uma relação de significados com o próprio Deus. A maldade, a violência, a alienação, a corrupção, o coração completamente distante de Deus são consequências imediatas do fato de que o homem não submeteu a sua própria vida e o seu próprio desejo ao desejo de Deus, ao caminho de felicidade que o próprio Deus havia escrito, que o próprio Deus havia ordenado para que tanto o homem quanto a mulher fossem felizes. É por isso que quando nós contemplamos a história da humanidade, nós vamos encontrar os homens, os seres humanos, as pessoas marcadas por uma ausência, por um vazio. E na tentativa de preencher esse vazio, essa ausência, eles vão se alimentando de uma variedade de mecanismos, de elementos que não conseguem, porque não foram criados com esse propósito e significado, não conseguem alimentar a ausência ou o vazio que existe neles. Algumas pessoas são guiadas e são alimentadas pelo sexo, pelo sucesso, pelos títulos acadêmicos, pela visibilidade política, pela própria comida que se transforma numa espécie de ídolo dos seus corações. Aliás, quando nós falamos sobre idolatria, é muito importante compreender que a idolatria não é um mal apenas de determinadas religiões. A idolatria é um mal do coração humano, que tenta de todos os modos suprir a ausência de Deus ou o vazio de Deus na existência humana com tantos outros mecanismos e com tantas outras coisas que não podem cumprir o propósito que só Deus pode cumprir de dar um significado real para a vida e para a existência humana. Quem nós somos? De acordo com a narrativa bíblica, nós somos seres alienados, distantes, perdidos, e necessitamos de um encontro, de uma transformação do nosso caráter, da nossa vida, da nossa maneira de pensar e da nossa maneira de guiar os nossos sonhos no tempo presente. Quem pode resolver esse problema? A resposta é muito simples. Deus resolve esse problema quando, de alguma maneira, define um plano de redenção e de libertação. E em Cristo, através da sua obra vicária, nós podemos experimentar agora o retorno, o reencontro. Podemos experimentar a recriação. Por isso, então, a Bíblia vai dizer que nós somos nova criação, ou nova criatura. Pessoas que, alcançando o Evangelho, percebem que em Cristo há a possibilidade de um novo tempo, de uma nova vida, de uma vida com significado. E isso não significa dizer que nós vamos abandonar os prazeres que constituem também a nossa maneira de viver. Cinema, arte e tantas outras coisas que perfazem e que constituem toda a história da humanidade. Hoje eu gostaria que você pudesse pensar que a humanidade sem Deus, ela ainda continua nesse patamar de ser alienada, distante.
E por estar distante de Deus, por não viver perto de Deus, eles perderam o significado real da vida, perderam o significado real da existência. Perdendo o significado e a relação com o eterno, eles criam significações, problematizações, labirintos que não conseguem de maneira nenhuma responder. E por isso eles vivem sendo conduzidos por problematizações contínuas, que não pontuam ou que não estabelecem um ponto final. O ponto final continua sendo o amor de Deus, a graça dele e a maneira tão bondosa e tão carinhosa com que ele tem sustentado a nossa vida todos os dias. Que Deus abençoe a sua vida e que no próximo vídeo nós tenhamos a possibilidade de pensar o que Deus fez para mudar esse quadro de alienação. O que ele produziu. E, portanto, nós veremos a possibilidade de pensar na graça, na bondade e no amor desse Deus que tem sido o nosso bondoso pastor. Um abraço, até lá!